programa de hoje eu recebo o Pedro Lazarim, que é fisioterapeuta, constelador familiar e especialista em nova medicina germânica. Isso, Pedro? Isso mesmo. Tudo bem? Prazer Tudo bom. te receber aqui. E hoje a gente vai falar sobre a nova medicina germânica, né, Pedro? Então, queria que tu explicasse como surgiu, como ela surgiu. Então, primeiramente, quero agradecer pelo convite. E, assim, a nova medicina ela surgiu mais ou menos na década de 70, com um médico alemão chamado Dr. Hammer. Ele, após um momento muito trágico na vida dele, que foi a morte do filho, ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa dele um câncer de ovário. Nossa. E nesse momento ele começou a se questionar se talvez os fatores emocionais vividos poderiam estar causando alguma alteração, alguma doença no corpo. E após algumas pesquisas, até com os próprios pacientes dele, ele pôde perceber que sempre a doença ela acontece logo após um trauma. Que ele identificou que para ser um trauma precisa ser inesperado, impactante e que você vive em total solidão. Né? Sempre quando a gente vive uma situação, mesmo que eu esteja rodeado de pessoas, você vai se sentir sozinho, porque é uma situação que só você pode lidar com aquilo. E a partir disso ele estudou mais ou menos até há pouco tempo atrás, que foi o falecimento dele. Ele tinha estudado muito ainda sobre isso. Ele criou 5 leis e a partir disso ele iniciou uma série de tratamentos que deu um ótimo resultado. Ô Pedro, e tem um período para essa doença se manifestar após o trauma? Por exemplo, o trauma aconteceu, até quanto tempo depois, decorrido desse trauma, a doença pode ainda se manifestar? Ele percebeu uma coisa que é muito interessante, que após um trauma, dificilmente eu vou ter um sintoma. Eu tenho algumas alterações já no meu corpo, mas eu não tenho dor, eu não tenho nenhum sintoma aparente. Não é nada visível, assim. Então, nesse momento, muitas vezes tem o aparecimento, às vezes, de alguma úlcera, mais assintomático, ou até mesmo algum tumor, mas que até ali não tem sintoma nenhum. Normalmente, os sintomas acontecem no que ele chama de fase de cura. Então, é quando, de alguma forma, eu vi que aquele conflito já não me fazia mais muito efeito, o meu corpo entra em processo de cura naturalmente, e ali é onde começam as inflamações, infecções. E aí é nesse momento que as pessoas muitas vezes procuram. Entendi. Que é quando o sintoma já aconteceu, o sintoma isso já aparece. Quanto tempo depois daí? Não tem um tempo certo. É individual isso. Porque quando a pessoa acabou lidando melhor com aquela situação, o sintoma começa a aparecer. Entendi. Um exemplo que eu gosto de dar é que normalmente quando a pessoa, por exemplo, ela passa o ano todo com muita tensão, o ano todo. Quando chega a férias, é normalmente quando vem os sintomas. Né? As pessoas falam, eu saí de férias, agora eu fiquei com febre. Muito comum essa reclamação, Isso. né? Então, normalmente quando a gente relaxa com relação à situação, os sintomas acontecem. Entendi. Você falou de 5 leis, né, Pedro? Você explica um pouquinho, resumidamente, cada lei para a gente entender um pouco melhor? Então, assim, as 5 leis, ela começa com a lei, que é a lei do ferro, que é a lei que explica um pouco sobre o trauma, o que é o trauma. Quando acontece o trauma, uma coisa muito interessante é que se a gente faz uma tomografia computadorizada sem contraste, quando tem o trauma, ele tem uma marca exatamente no cérebro. Então, eu consigo analisar essa marca, esse sinal que está ali. E o local no cérebro exato que está esse sinal é o local onde eu tenho a doença. Então, se eu tenho uma tomografia em mãos, eu consigo ter certeza aonde ela tem um problema. Será que ela tem um tumor em fígado, ela tem uma úlcera em estômago, em algum lugar? Então, esse trauma eu consigo mensurar a partir dali. A segunda lei é uma lei chamada, que é como funcionam as doenças. Então, tem essa fase inicial, que eu falei que após o trauma o meu corpo fica mais ativo, eu tenho talvez uma perda de fome, eu posso ter uma dificuldade para dormir, posso ter uma dificuldade, eu fico mais agitado, como se fosse um mecanismo de eu tentar consertar aquela situação. E aí quando eu entro em processo de cura, que é quando eu relaxo, aí os sintomas acontecem. E a cura acontece, né? A terceira lei ela é chamada de sistema ontogenético das doenças.
que é o local exato do cérebro onde tem aquela marca. Né? Então, tem locais do cérebro que está relacionado a tecidos embrionários, que é um sistema chamado endoderme, ectoderme e mesoderme. Então, tem as regiões do cérebro que tem o tronco encefálico, tem o cerebelo e tem todo o córtex, onde eu posso encontrar essas marcas. Né? E de acordo com a região do cérebro, é o tecido afetado no corpo. Cada trauma, uma região. Dependendo como eu senti aquela situação, pode afetar alguma região do cérebro. Depois, a quarta lei é o sistema ontogenético dos micróbios, que é onde o Hammer percebeu que os micro-organismos que a gente tenta ficar combatendo, eles estão ali a serviço do nosso corpo. Então, eles estão ali por uma função. Né? Então, o sintoma acontece quando eu tenho uma bactériazinha ali e ela está fazendo uma função importante para nós. Então, tem micobactérias que têm a importante função de destruir tumores. Nos ajudar. E normalmente, quando a gente tem um sintoma, a gente combate esse sintoma matando esses micro-organismos, que são tão importantes para nós. E por último, o que ele chama de quintessência, que é realmente quando ele une todas essas leis e entende que o corpo ele tem um significado para aquilo. A doença não está ali para nos destruir, ela está ali para nos ajudar. Uma dor, ela tem um significado, ela não está ali só para doer, mas ela tem todo um significado por trás disso. Então prestar atenção e procurar talvez mais conhecimento. Tem uma grande amiga minha que fala assim, que nós temos informação a serviço da vida. Então, acho que nada mais justo do que a gente buscar conhecimento, buscar se autoconhecer, porque quanto mais a gente conhece sobre nós, mais fácil a gente vai lidar com as nossas dificuldades. Verdade. E um convite que eu quero fazer para quem se interessou com relação à nova medicina germânica, dia 20 de novembro, eu vou estar dando uma palestra, que daí ela vai ter mais tempo, né, para a gente estar falando sobre as 5 leis, no Jardim do Anahata, às 7 horas da noite, dia 20 de novembro, uma segunda-feira. Uma segunda-feira, 20 de novembro, no Jardim do Anahata. Uma oportunidade para conhecer um pouquinho mais, né? O Pedro também faz um trabalho muito lindo de constelação familiar, né? Hoje são muitos trabalhos, né, Pedro? Não deu para falar de tudo, mas tu volta um dia para falar também sobre esse tema, né? Pedro, muito obrigada pela tua presença aqui, foi um prazer. Uma coisa que eu esqueci de te perguntar é que é uma única sessão de medicina, da nova medicina germânica? Normalmente, dependendo do caso, a gente pode fazer mais sessões. Se é um caso mais simples, às vezes uma sessão já é o suficiente. Já é o suficiente. Mas se é um caso, às vezes, um pouco mais complexo, de alguma coisa que é muito profundo, aí a gente precisa, às vezes, de um pouco mais sessão e um acompanhamento. Que legal. Pedro, tu podes deixar um telefone de contato, um e-mail, para quem se interessou, ou mesmo queira marcar uma sessão. Eu acho que é um assunto novo, desperta muita atenção. E pode ser que tenha alguém passando por um processo que precise de uma ajuda, de um auxílio. Então, assim, para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais, tem a minha página no Facebook, que está Pedro Henrique, um tracinho microfisioterapia, que lá eu publico a cada 1-2 semanas algum tema. E também tem o telefone que é 999 36 4553. Pode ser tanto pelo WhatsApp ou me ligar. A gente pode trocar uma ideia e conversar um pouco sobre o que vocês estão vivendo aí. Que bacana, Pedro. Muito obrigada pela sua presença. E parabéns pelo teu trabalho. Sou tua fã.